Oração da madrugada. Palavra profética. Eu sou o pastor Celso Medeiros e a partir de agora estarei orando por você e pela sua família. Não divida o reino de Deus. Ore comigo. Muito bem, mais uma madrugada de oração na presença do Senhor nosso Deus. Um dia bastante chuvoso, uma madrugada chuvosa. E hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, a partir do versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: que havia um comandante do exército do rei da Síria, que era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Louvado seja Deus. Perceba comigo, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia está falando de um homem vitorioso, que a Bíblia está falando de um grande soldado. A Bíblia está nos falando de um grande homem que era líder de um exército, um homem acostumado a enfrentar grandes batalhas na vida, um homem, aleluia, preparado para a guerra. A Bíblia também nos diz que este homem era respeitado pelo seu senhor, ou seja, pelo rei da Síria. Ele tinha adquirido respeito porque este homem tinha vencido muitas batalhas na sua vida. Porém, há momentos na vida que surgem situações que não são possíveis, mesmo que sejamos grandes e valorosos guerreiros como este homem. A Bíblia diz que ele era valente, que ele era valoroso, que ele tinha ganhado o respeito de todas as pessoas, que ele era um exemplo para o seu país. Porém, ele era leproso. Eu imagino Naamã olhando para esta situação da sua vida, quem sabe se lembrando das grandes batalhas que ele tinha vencido, quem sabe se lembrando das honrarias que havia recebido quando voltava das batalhas, das lutas, a qual ele tinha vencido. Eu imagino a alegria da família quando via ele voltando das guerras, trazendo nas suas mãos despojos das suas vitórias, e o seu país lhe honrava, lhe respeitava e lhe admirava. Porém, de repente, uma guerra silenciosa começa na vida de Naamã, porque agora ele está leproso, uma doença que apareceu no seu corpo sem pedir licença, uma doença que surgiu na sua vida sem dizer, olha, eu posso, e sem lhe dar como ou condição para lutar contra ela. Num dia ele está saudável, no outro, quem sabe aparece ali algumas coceiras, e de repente a sua pele começa a ficar esbranquiada, o seu rosto começa a se encher de feridas, a sua pele que outrora era macia, agora está cheia, de feridas descascando, e aquele homem começa a sentir dor no seu corpo. Aquele homem agora vai para as batalhas e volta para casa, já não vem mais com aquela alegria, mesmo vencendo as grandes batalhas, porque quando ele tirava a sua armadura, quando ele tirava ali o capacete da sua cabeça, aleluia, ele se deparava com um homem sendo derrotado por uma doença que ele não conhecia
e que não havia cura, que não havia, aleluia, o que ele fazer. Infelizmente, na nossa vida, surgem batalhas que nós, por mais que nós sejamos capacitados, por mais que nós sejamos honrados, por mais que nós sejamos justos, elas surgem para nos desafiar. Porque quando elas vêm, a gente não tem o que fazer. A gente não tem aonde se apegar para lutar contra elas. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós estamos enfrentando essas batalhas da nossa vida. Olhamos para tudo que já passamos e dizemos para nós mesmos: eu sou vencedor. Mas quando você acorda, quem sabe Naamã acordava pelo outro dia, olhava no espelho e lá estava a lepra, lá estava algo que ele não podia vencer. Lá estava algo que fugiu do controle das suas mãos. Lá estava a enfermidade, a guerra silenciosa, que iria lhe matar aos poucos, que iria lhe se consumir a sua vida dia após dia. Porém, a Bíblia nos revela que ele tinha levado para sua casa uma jovem, uma pequena moça, aleluia, e esta moça que era escrava, trazida de Israel, olha para aquele homem lutando aquela batalha, lutando aquela guerra, quem sabe já há algum tempo, e ela diz para sua senhora, para a esposa de Naamã: oxalá, tomara que este homem, meu senhor, estivesse na terra de Israel, em Samaria, porque lá há um profeta, lá há um homem de Deus, lá há um homem usado pelo Senhor, que poderia lhe curar desta enfermidade. Aqui, irmão, nós vamos entender algo. Quando o limite do homem, quando o limite da medicina, quando o limite das tuas forças, quando você olhar para esta situação, para o problema, para a dificuldade, e você disser para você mesmo: esta batalha é impossível para mim, esta situação não tem o que eu fazer, é demais para mim. Você tem que se lembrar que ainda resta o Senhor, ainda resta a sua fé, ainda resta uma esperança. E eu digo para você, meu irmão, que aquele homem não titubeou, não pensou, não disse para ela: menina, para com essa conversa, não. Ele se apega naquilo que aquela jovem menina diz para ele. Por quê? Porque ele tinha no seu coração uma esperança, surgiu uma esperança, apareceu para ele uma esperança, aleluia, que se ele fosse até Israel, havia ali um homem, aleluia, usado pelo Senhor, que lhe abençoaria e ele voltaria para casa curado. Interessante, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações, meus irmãos, que nós não queríamos de maneira nenhuma estar passando por elas. Situações que nós olhamos para ela e dizemos: não tem mais o que fazer. Algumas situações, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, algumas situações, mesmo você sendo a pessoa mais poderosa do mundo, você não pode mudar elas. Não tem como você mudar elas. Na época de Naamã, a lepra era uma doença incurável. Nos tempos de Naamã não havia como, nem de maneira alguma, que ele pudesse fazer ou comprar, ou pagar, ou resolver para que ele fosse curado. Mas quando ele ouve da boca da sua esposa o que aquela jovem menina havia lhe falado, brota no seu coração uma esperança.
ainda eu posso ter esperança, porque Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que vai além de tudo o que eu penso ou imagino. Por isso eu digo para você nesta noite, para você que quem sabe está diante de uma situação como a de Naamã, para você que quem sabe é honrado, quem sabe tem um trabalho bom, quem sabe tem uma família abençoada, mas está diante de uma situação e você está dizendo: esta situação que surgiu na minha vida é uma batalha que eu não tenho como vencer, é uma situação que eu não tenho mais o que fazer. Eu digo para você, meu irmão, ainda te restou a fé, ainda te restou a esperança. Aleluia! A esperança é o Senhor, a esperança é Jesus Cristo de Nazaré, a esperança é o poder do nosso Deus que vai além da medicina, que vai além dos sonhos, dos projetos, da realidade. Ainda existe Deus. Aleluia! E nesta madrugada o Senhor coloca no meu coração esta palavra muito forte para dizer para você, querido, para dizer para você, querida, amada do Senhor, amado do Senhor, o Senhor ainda pode mudar a tua história, o Senhor ainda pode transformar a tua situação, o Senhor ainda é Deus. Eu sei, meu irmão, que está doendo, eu sei que está trazendo angústia para o seu coração, eu sei que talvez você está em pânico, em desespero, mas eu digo para você, Deus pode mudar a tua história. A Bíblia diz que Ele vai para Israel, vai até a casa do profeta. O profeta diz para ele: olha, vai lá e se banha no Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Olha, irmão, uma coisa que o homem jamais podia resolver, que o médico jamais podia fazer, uma situação criada na vida desse homem que não havia fórmula para resolver o problema. Diante da palavra do homem de Deus, apenas um banho nas águas do Jordão resolveu, mudou, transformou a vida daquele homem, daquele general, daquele valente. Aleluia! A Bíblia diz que ao 7º mergulho, quando ele sai das águas, a sua pele estava limpa, como a pele de uma criança. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que quando Deus entra na história, quando você ativa a sua fé, quando você passa a crer que Deus pode fazer, meu irmão, não existe o que Ele não possa fazer. E num simples rio chamado Jordão, mergulhando 7 vezes, aquele homem viu o poder de Deus, sem nenhum remédio, sem nenhuma medicina, simplesmente obedecendo a voz do Senhor pela boca daquele profeta. Eu digo para você esta noite, Deus ainda pode mudar a tua história. Senhor Deus Todo-Poderoso, toma esta vida, Pai, nas tuas mãos.
Eu não sei, meu Deus, o que ele está passando, o que ela está passando, qual é a situação que ele está vivendo, mas uma coisa eu sei: o Senhor pode mudar a história dele, o Senhor pode mudar a história dela. Levanta sua mão nesta noite, meu Deus, levanta tuas mãos nesta noite, meu Senhor, e dá para esta vida, ó Deus, uma porta de escape, uma porta de esperança. Mostra para ele, Anabra Suide comandar a Sébia, que o Senhor é Deus, que faz muito mais do que o homem pensa ou imagina. Deus opera o milagre na vida deste homem, na vida desta mulher, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo e porque o Senhor é verdadeiro. Em nome de Jesus eu declaro que a sua vida vai ser abençoada pelo Senhor nesta madrugada. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Toma posse da sua vitória, toma posse do seu milagre, e tenha certeza, Deus não vai te abandonar nesta batalha. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.